Se a gente continuar na capital federal para falar sobre uma novela. O governo segue com a rodada de discussões sobre o corte de gastos no orçamento. Repórter André Anelli, a grande pergunta é por que ainda não existe um desfecho sobre esse tema. Boa noite para você, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O governo federal ainda não chegou a um consenso sobre as áreas que serão afetadas pelo corte de gastos e nem sobre os valores que devem ser economizados. Essa indefinição provocou mais um adiamento no anúncio das medidas necessárias para colocar o orçamento dentro do arcabouço fiscal. Uma nova reunião foi realizada hoje aqui no Palácio do Planalto com diversos ministros, entre eles Fernando Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento, Esther Dweck, da Gestão e Inovação, Camilo Santana, da Educação e Nízia Trindade, da Saúde. Essas duas últimas autoridades, no caso Camilo Santana e Nízia Trindade, são de áreas que devem se tornar alvos dos ajustes, mas o Ministério da Fazenda não confirma os valores. Na área social do governo, o ministro Wellington Dias, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, negou que vai haver cortes em benefícios como Bolsa Família e o BPC, o benefício de prestação continuada. Ele afirmou que a pasta vai auxiliar com o combate a eventuais fraudes no recebimento desses benefícios, como, por exemplo, pessoas que recebem sem ter necessidade. Dessa forma, então, de acordo com o ministro, vai haver a ajuda por parte do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, sem necessariamente fazer o corte nos benefícios que são repassados. Diante da indefinição e da demora em anunciar o corte de gastos, o dólar fechou essa sexta-feira em alta firme ante o real, chegando a se aproximar dos R$ 5,80 durante o dia, mas terminando em R$ 5,73. Já o Ibovespa, que é o índice de referência do mercado de ações aqui no país, fechou a sessão com queda de 1,43% a 127.800 pontos, o pior desempenho desde agosto. Mesmo com essa reação do mercado, o governo não confirma uma data para o anúncio do corte de gastos. Tiago. O estresse com o mercado financeiro continuando nesse fechamento da semana. André Anelli, até daqui a pouco. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. Eu pergunto para a Dora Câmara, o que será que falta para se chegar a um acordo? Agora, é difícil imaginar que haverá cortes em áreas fundamentais, como o próprio Bolsa Família, né? Mas o governo tem muita dificuldade. Quem será que não quer o quê, hein, Dora Câmara? Olha, ninguém quer que tenha corte na sua área. Isso enfraquece muito o ministro da Fazenda, que tinha assegurado que faltavam só pequenos detalhes e que o corte seria anunciado essa semana. E o enfraquecimento não vem da oposição, vem de dentro do governo, porque fica um desacerto, um estica e puxa sobre ninguém quer que se corte em lugar nenhum. Me lembram muito, sabe, a discussão da reforma tributária, lembra? Que cada área queria mais isenção e, no fim, vários setores foram isentos e qual foi o resultado? Um IVA muito mais alto do que poderia ser. Ele poderia ser muito mais baixo se não fossem essas isenções. E é isso, fica esse estica e puxa. Se sair um pacote insuficiente, um corte insuficiente, a situação não vai melhorar, ou melhor, vai piorar, e a situação, o que esses ministros que não querem cortes argumentam agora que isso poderia afetar a popularidade do governo em geral, do presidente Lula em particular, isso é a contratação de uma impopularidade lá na frente, quando os efeitos desse aumento de despesas resultarem no quê? Em mais inflação e, portanto, impopularidade. Vilela, é sempre um conflito entre a questão técnica e a política, né? Ou seja, o governo, obviamente, o presidente Lula preocupado especificamente com o que pode acontecer, só que como é que fica a base, né, da economia? Pois é, Tiago, agora falta coerência no discurso do governo, aliás, desde sempre,
que nos seus discursos sempre coloca a desnecessidade de corte de gastos, a necessidade de se priorizar o gasto social, que esse é o ponto, que isso vai ser feito, e chega num momento como esse, se vê obrigado a tomar essa medida, que é a medida correta, que é a medida racional, que, aliás, para ser evitada agora, deveria ter sido tomado com bastante racionalidade, visando gastos estruturais, num período anterior, e não deixar agora, nesse momento, para isso acontecer. O fato é que, se isso não for feito, se esse corte não for tomado, nós teremos a total desmoralização do país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sua área econômica, da credibilidade internacional, e se esse corte for tomado ao pé da letra, os ministros das áreas que eventualmente sejam afetadas vão perder ali a sua credibilidade também, e talvez tenhamos até ministro que acabe cumprindo a sua palavra e pedindo demissão do cargo.